Pronto. Vou botar para gravar aqui. Beleza? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho para dar um encerramento nessa disciplina de eletrônica industrial. Eu vou falar sobre PWM, tá? Talvez vocês já tenham ouvido falar, já devem ter mexido, já viram. Então a gente vai falar um pouquinho do PWM, como é que é o funcionamento. E mais uma coisa, essa disciplina, ela termina hoje, eletrônica industrial. Então, na próxima, que começa em agosto, que eu não sei se vai ser presencial, se vai ser semipresencial, não sei, tá? Mas eu acredito que não vai mudar, vai continuar do mesmo jeito, tá? Então, mesmo que for presencial, vai ser daquele jeito que eu já falei para vocês há um tempo atrás, né? Provavelmente vai ser uma parte um dia presencial, o outro inverte, então vai ter revezamento das turmas. Mas isso é uma coisa que só vamos saber mesmo no começo de agosto, né? Mas para vocês hoje essa é a última aula, tá? E aí eu vou passar a prova e aí eu estava dando uma conferida aqui, eu vi que tinha pouquíssimas pessoas que fizeram a prova 1, tá? Eu vou até dar uma olhada aqui para já passar o número certinho. Então, assim, pouquíssimas pessoas eu vi aqui que fizeram a primeira prova, que mandaram, né? Lembrando que a primeira prova, ela tem a parte teórica lá para vocês escreverem e tudo mais, porém, ela tem a parte onde tem 2 exercícios lá que precisam ser feito o circuito. E assim, não adianta vocês montarem o circuito. Tem muita gente fazendo assim, ó. Monta o circuito, aí manda para mim. Eu não quero isso. Eu quero que você monte e interprete o circuito, analise o circuito. O que você entendeu daquele circuito? Como foi o funcionamento dele? É isso que eu quero. Eu não quero que simplesmente mande para mim, montei, acabou, tchau. Não. Você vai explicar o que você montou, quais os problemas que você encontrou. O meu não funcionou. E daí que não funcionou? E aí, você fez o quê? O que você fez para arrumar? Então é isso, você tem que pensar isso. Tem que começar a sair um pouquinho da caixa, né? Você tem que sair um pouquinho, começar a sair da caixa para poder pensar, e agora? O que eu preciso fazer para resolver? Tá? Essa segunda prova é basicamente isso. Não tem questão assim que você vai procurar na internet, vai escrever questãozinha que vocês estão acostumados. Ela é 100% circuitada, 100%. E aí, inclusive tem acho que 13 ou 14 circuitos. E cada um você vai montar e vai explicar. Então eu já mostrei que vocês podem utilizar o programinha lá de circuito, já mostrei o Tinkercad e também o físico. Eu quero a montagem física. Mas eu não tenho condições de montar fisicamente porque eu não tenho dinheiro para comprar, ou seja, por outro motivo. Então, monte eletronicamente e explique para mim o funcionamento. Você tem que saber interpretar o circuito, tá? E eu tô vendo aqui, ó, só para vocês que estão ao vivo e para os outros que vão assistir, eu tenho apenas 9 respostas aqui. E assim, ó, eu vou falar uma coisa para vocês que estão aí, os outros que vão assistir. Sexta-feira, dia, deixa eu ver aqui. Sexta-feira, dia 31, eu vou fechar o diário e vou entregar para a Leuna. E acabou. Eu acho que já está na hora de vocês, de quem ainda está meio perdidão aí, ó, começar a se espertar.
Faltam pouquíssimas disciplinas para terminar. Vocês aí, ó, estão praticamente, vocês da turma de sábado, faltam 3 ou 4 disciplinas. E a turma da semana falta só 2. Então, assim, ó, vai chegar na última disciplina, vai ser aquela correria. Entendeu? E aí, eu quero só ver. E a última disciplina, se preparem, porque vai ter projeto final de curso, tá? Se preparem. Então, vai ter projeto final de curso e é tudo baseado no que nós estamos vendo. Inclusive, a gente vai entrar na área de automação, que é a última disciplina, que aí eu vou entrar mais pesado ainda para que vocês façam circuitos aí fisicamente ou que vocês montem em algum programa, tá? Então, ó, comecem a sair da caixa, tá? Comecem a sair da caixa aí para aqueles que ainda estão meio perdidos aí, tá? Então, hoje, nessa primeira parte aqui, que só vai ter essa parte, porque veja, eu já dei o sábado passado, né? Porque eu tô assim, o conteúdo já bem avançado. A próxima disciplina vai ser uma continuação dessa, uma extensão dessa disciplina, que a gente está vendo aqui, eletrônica industrial, beleza? Aí na próxima disciplina são o quê? Manutenção de sistemas eletrônicos. Então é uma continuação dessa. É uma continuação, tá? Dessa disciplina. Inclusive, por isso que eu estou fazendo essa prova baseada em circuitos. Por quê? Porque eu quero que você tenha a mentalidade de diagnóstico. Que você, como técnico, tem que ter isso na cabeça. Mentalidade de diagnóstico. O que é isso, mentalidade de diagnóstico? É você ter a mentalidade de saber montar o que está fazendo, lógico, e também, quando você se deparar com algum problema, saber resolver. Isso é ter mentalidade diagnóstico, tá? É saber resolver. Então, tudo isso aí que eu venho falando para vocês nas últimas semanas, é meio que preparando vocês para que vocês possam ser técnicos na excelência também em diagnóstico. Tá? O que é um diagnóstico? Encontrei um problema. O que eu faço? Quais as minhas possibilidades? Né? Isso nós vimos algumas semanas atrás. Né? Lembra daquela estrela decisória, onde tinha uma estrela com várias pontas? Tá certo? Então é isso que eu quero que vocês botem na cabeça. Como resolver problemas? Porque a gente sabe que a gente encontra diversos problemas aí, tá? Beleza? Então, assim, ó, deixa eu compartilhar minha tela aqui para que vocês possam vê-la, tá? Então, só para não passar aqui por quem não mentiroso ou qualquer coisa, ó, a prova tá aqui, ó. Tá vendo a prova aqui? Então, tá aqui. Eu já vou mandar ela já já. E a primeira prova, só para você, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, eu só tenho, ó, tem mais um que mandou agora, 10. 10 pessoas mandam, quer dizer, 10 respostas, não sei nem se tem repetida, né? Por quê? De uma turma que tem quase 40, sendo que já teve uma semana aí, então assim, ó, vejam as pessoas que já mandaram, né? Tá aí, ó, todo mundo já mandou, tá? Bonitinho, tranquilo, beleza, tá? Então, mandem, porque, ó, eu não vou segurar mais rojão de ninguém, tá? Eu não vou, vocês estão no final do curso, eu não vou mais segurar rojão. Eu vou passar, não consegui fazer, não, agora vocês vão se virar para lá. Vai se virar com a Leuda, vai deixar ela doidinha lá, porque é inadmissível isso aí, é inadmissível. Se a gente tivesse aula presencial, como é que ia fazer? Então, assim, vamos também focar no curso aí, tá? Então, vamos falar um pouquinho, antes que o nosso tempo termine. Deixa eu abrir aqui.
Aqui. Então, vamos falar um pouquinho do o que seria o PWM, né? Ó, o que seria esse PWM, né? Então, talvez você já tenha ouvido falar desse negócio aí, PWM. O que é esse negócio aí, PWM? Então, ele tem muito a ver do que a gente está falando, né? Da nossa disciplina, né? Então, o PWM, vamos pegar os significados do PWM, traduzindo ele é conhecido como um modulador por largura de pulso, tá? Modulador por largura de pulso, tá certo? Aonde ele é muito aplicado, né? Então, eu quero mostrar aqui, ó, a palavra aqui que se chama é Pulse Width Modulation, ou modulação de largura de pulso, tá? Então, veja, ó, onde a gente pode encontrar essa paradinha aí, ó? A gente pode encontrar nesses componentes aí que vocês já devem ter visto, ouvido falar, ou mexem, né? Trabalham com ele. Então, são fontes chaveadas ou os chamados chaveamentos, né? Então, isso a gente vai ter inversores de frequência, partidas software starter, dimmer e aí as fontes chaveadas. Mas assim, ó, como é que funciona o PWM? Como é que é o funcionamento? Então vamos pegar primeiro um conceito para a gente poder chegar no PWM, né? Então vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar que nós temos um ventilador, tá certo? Então eu tenho um ventilador e nesse ventilador a gente vai fazer o seguinte. Também, ó, isso pode ser aplicado para iluminação também, né? Eu estou pegando ventilador, por quê? Porque o ventilador ele está acoplado ao quê? A um motor, tá? Beleza? Então a gente já pensa, ó, eu posso ter muito desse trabalho em motores e questões de iluminação, tá? Então vejam o seguinte, eu quero um ventilador e aonde nesse ventilador eu queria controlar a velocidade dele, tá certo? Eu quero controlar a velocidade deste ventilador, tá certo? Para que eu possa controlar a velocidade desse ventilador, então eu vou precisar mexer também com a potência, tá? Potência. Então, para que eu possa trabalhar com a potência, eu tenho que trabalhar com qual outra grandeza fundamental da elétrica? A gente tem as grandezas fundamentais da elétrica, que são quais? Potência, corrente, tensão, entre outros, certo? Então, vamos pensar basicamente. Se eu vou querer mexer na potência ou controlar essa potência, o que eu faço? Eu preciso mexer na tensão, tá? Tensão elétrica, a voltagem, tá? Então, basicamente, eu preciso modificar ou variar a tensão para ter uma variação de potência e, consequentemente, eu terei uma variação de velocidade, tá certo? Beleza até aí? Então, um exemplo bem prático para isso seria eu colocar, deixa eu ver se eu tenho aqui já montado, acho que é esse aqui mesmo. Acho que é aqui, pronto. Então, assim, ó, para que eu possa fazer essa modificação, essa variação de velocidade, uma situação que eu poderia ter era qual? Era eu ter em um sistema, ó, em um sistema aqui, em série. Lembrem-se lá do sistema em série. Como é que é um circuito em série, né? Lembra o circuito em série? Quem é que fica constante no circuito em série? A corrente ou a tensão? A corrente. Então, quem vai oscilar ao longo desse circuito, passando por componentes? É a tensão, tá? Em um circuito paralelo, quem se torna constante é a tensão. E quem varia é a corrente,
Certo? Então, galera, a gente tem que, ó, vejam, quando a gente chegar nesse momento agora, a gente começa a pegar conceitos que vimos lá no começo do curso, tá? Circuito em série, circuito em paralelo, a definição deles, beleza? Então, pensando no seguinte, eu quero variar a velocidade do meu ventilador. Para isso, eu tenho que variar a potência. Para me variar a potência, eu tenho que variar a tensão. Então, como eu posso variar a tensão? Então, eu coloco em um circuito em série. Bem, para que eu possa variar a tensão, eu posso colocar um resistor variável. Tá certo? Resistor variável. Beleza? Então, eu montei meu circuito aqui em série. Tenho minha carga aqui, né? Que é onde estará o ventilador, com o motor, tudo mais, beleza? Então, eu coloquei um resistor variável. Beleza? Nesse resistor variável, eu, consequentemente, vou conseguir variar a minha tensão. Tá? Eu posso ter o reostato ou mesmo um potenciômetro, que são resistores variáveis. Mas, se eu utilizar esse componente, o resistor variável, eu terei um problema. Qual o problema que eu poderei ter? É um problema que esse componentezinho aqui, ele terá uma perda. Lembra que nós vimos lá atrás efeito Joule, olha, perdas por calor, né? O componente resistivo. Então, o que acontece? Vamos ter uma chamada nesse componente e nesse, obviamente, nós teremos uma coisa chamada DDP. E o que é uma DDP? Diferença de potencial. Então, vejam, para um sisteminha onde eu precisarei controlar a velocidade, aqui, eu utilizando o reostato, qual será a minha grande desvantagem? É esta perda que eu terei, tá? Esta perda que eu terei. Vou mostrar aqui para vocês aqui um outro apresentação mostrando essas perdas. Então vejam só. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Olha só isso aqui. Então vejam. Eu tenho aqui a minha fonte, beleza? Ó, fonte, aí eu tenho a tensão, corrente, potência, beleza. Quando eu coloco um reostato, então veja, eu coloquei aqui, ó, com uma tensão de 5 volts, corrente 2,5, uma resistência de 2 ohms. Terei esta potência, tá? Então, isso é uma coisa que você pode montar num circuitozinho aí, num programa, para você ver como é que funciona isso, tá? E veja só que interessante que, aumentando a resistência, o que vai acontecendo com a minha potência? Olha só, a minha potência vai diminuindo. Mas veja, eu quero ter essa variação de velocidade, mas eu não quero ter essa quantidade de perdas que eu estou tendo. Tá? Então, eu quero que esse meu sistema, esse controle de velocidade, de potência, eu gostaria que eu tivesse uma maior eficiência nesse sistema. E como que eu poderia ter uma eficiência mais vantajosa utilizando esses componentes? Então, a gente mostra aqui para vocês que a utilização deste reostato ou um potenciômetro, eu não conseguirei ter uma eficiência energética muito grande. Por quê? Porque através desse reostato ou do potenciômetro,
eu terei perdas por calor, tá? Perdas por calor, são aquelas perdas que serão dissipadas. E isso acaba sendo um desperdício energético. Então, como que eu posso, então, controlar a minha velocidade deste ventilador sem ter tantas perdas como no exemplo que eu falei aqui, de um rheostat? Aí que entra a questão do PWM. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que, ao invés de um rheostato, eu coloque um interruptor, tá? Então, ao invés de eu ter um rheostato, eu terei um interruptor. Aí você vai falar assim, mas como que você vai fazer isso? Porque o interruptor, ele só tem dois modos, ligado ou desligado, tá? O interruptor, ele é basicamente duas funções, ligado ou desligado, aberto ou fechado, tá? Só tem essas duas funções. Então, como que eu posso ter esse controle, né? Aí que vem a relação do PWM. Aí eu vou pensar uma maneira de eu controlar o tempo de abertura e fechamento de quem? Desse interruptor. Então eu vou bolar um sistema aonde eu possa controlar esse interruptor. E aí eu controlando esse interruptor, eu poderei ter um controle de quem? Desta potência. Controlando essa potência, também controlarei a minha tensão e, consequentemente, eu controlarei a velocidade do motor. Tá? Então, vejam, quando eu penso num modulador PWM, eu tenho que pensar que eu terei o formato de onda quadrada. Por quê? Porque eu só terei dois status, ligado ou desligado. Ou, em outras palavras, eu posso chamar de ciclo de trabalho ativo ou chamado ciclo de trabalho inativo. Tá? São essas duas possibilidades que eu terei. Ou seja, o ciclo de trabalho ativo é onde eu terei a máxima tensão. E o ciclo de trabalho inativo é o quê? Tensão nula. Tensão nula. Tá certo? Beleza? Aí, eu posso fazer o seguinte. Eu posso controlar, então, esta velocidade do motor ou do ventilador, fazendo como? Variando o tempo de abertura e fechamento do interruptor. Olha só, aqui nesse caso, nesse primeiro caso aqui, ó, eu regulei ou modulei, tá? Para 50% inativo e 50% ativo. Então, ele ficará dado um período, né? 50% inativo, ou seja, desligado, e 50% ligado. Então, eu terei uma potência naquela carga de quanto? De 50%. É questões óbvias, tá? Beleza? Nesse caso aqui, olha só como é que eu tenho. Eu aumentei agora o quê? O tempo desse interruptor aberto. O que é um interruptor aberto? Trabalho inativo. Tá? Trabalho inativo. Então, vamos considerar que nesse caso, eu tenho aqui, ó, 10% do meu trabalho ativo e 90% inativo. Ou seja, 10% do tempo ele vai ficar com o interruptor ligado, tá? Ele vai ficar com o interruptor ligado, 10%. Aí, se eu pego aqui, ó, a tensão média é dada em 1 volt. E aí a gente já analisa o seguinte, então é como se ele fosse trabalhar
com 10% da carga total que ele poderia trabalhar. Beleza? Tranquilo? Deixa eu pegar um outro aqui. Olha aí, ó. Então, o modulador PWM, ele nada mais é o quê? Um cara, né, um sistema que trabalha por pulsos, tá? A forma de onda dele será sempre na forma quadrada, e aí eu farei a modulação para mais inativo, ó, aqui, ó. Aqui ele mais trabalha ou mais ele vai ter menos trabalho? Aqui ele vai trabalhar quase nada. Então, veja, ó, se eu estou trabalhando aqui, ó, com 1%, ou seja, a chave está ativa 1%. Obviamente, a potência aplicada à carga vai ser quanto? 1%. Se eu estou trabalhando com a chave 99% ativa, a potência naquela carga, no caso, no nosso exemplo aí, o ventilador, é de 99%. Então, eu peguei os dois casos aí, ó. Um circuitinho, basicamente, como é que pode ser montado, tá? Olha aqui, ó. Vejam só esse exemplo aqui, ó. Então, esse cara é um dimmer. O que é um dimmer? Um dimmer é aquele carinha que vai ter a variação da luminosidade, tá? Então, vejam, nesse exemplo aqui, vocês já conhecem esses componentes, eu tenho resistores, transistores, diodos, né? Vejam que, neste caso aqui, ó, eu estou trabalhando com 2% da luminosidade total, ou seja, pensem num quarto totalmente iluminado. Mas agora eu estou trabalhando só com 2%. Então a iluminação será muito baixa. Olha esse aqui. 20% da luminosidade total. 30%. Veja que o formato de onda desse cara de cima, o módulo aqui ativo vai começando a ficar mais gordinho, vamos chamar assim, mais gordinho. Olha aí, ó, 50%. Olha esse aqui, ó, quase totalmente 100%, 90% ativo, tá? 90% ativo, certo? Olha aí, ó, que beleza. Então aqui é como se eu tivesse trabalhando com 90% da potência na carga, tá? Beleza? Tranquilo? Ó, é o seguinte, meu tempo tá acabando. Eu já devo ser cortado já já. Então, o PWM é basicamente isso. Essa aula foi gravada. Acabou. Não, ainda não. Eu vou disponibilizar as provas para vocês aí. Vocês façam as provas hoje ainda. Comecem a fazer. Montem os circuitos. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beleza? Então, ó, até mais para vocês aí. Falou. Bom trabalho aí para o Márcio. Até mais, hein? Falou. Tchau para vocês aí.